Nós vamos fazer contato com a advogada especializada em telecomunicações, integrante do coletivo Intervozes, Flávia Lefevre. Bom dia, Flávia. Bom dia, Glauco. Bom dia a todas e todos. Flávia, tem se discutido no Brasil a implantação da rede 5G, que é a quinta geração do padrão de telefonia móvel, e existe uma disputa bem evidente entre Estados Unidos e China. O Brasil acabou fechando um acordo com o Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos que garante linha de crédito de US$ 1 bilhão para investimento no setor de telecomunicações brasileiro para aquisição de equipamentos para a implantação do 5G, o que deve, obviamente, criar dificuldades para a inserção da China. Como você viu esse acordo, Flávia? Bom, Glauco, primeiro que tudo, esse acordo, ele prevê US$ 1 bilhão não só para telecomunicações, tem outras áreas como gás, energia, e não é só telecomunicações. Sendo assim, esse valor, isso é um acordo de compromisso, ainda não é nada concreto, mas ainda que fosse US$ 1 bilhão para todas essas áreas, considerando as necessidades que o Brasil tem, é absolutamente insuficiente. Vou te dizer, por exemplo, que a União Internacional de Telecomunicações, que é o órgão da ONU, né, que faz o levantamento e o controle das questões de telecomunicações, inclusive no Brasil, mas no mundo, né, em vários países, indica que nós precisamos aqui 11 bilhões, um pouco mais do que isso, para garantir a universalização do acesso à banda larga, para a gente conectar todos os cidadãos brasileiros. Portanto, a gente está falando de um valor irrisório, que nem de longe, irrisório e eventual, que nem de longe poderia restringir possíveis novos acordos do Brasil com a China, porque é importante também considerar que hoje a Telefônica, especialmente, a TIM, são empresas que já usam a tecnologia da Huawei, que é uma empresa chinesa, né, e que tem usado essa infraestrutura para fazer conexões no Brasil. Portanto, a gente lamenta, eu acho que isso é muito mais um fato político, né, nesse momento de eleições nos Estados Unidos, sinalizar de alguma maneira algo positivo na agenda do candidato, presidente candidato a segundo mandato Trump, mas que, de fato, eu acho muito pouco significante para as demandas brasileiras e também ainda algo muito insubsistente para a gente pensar que isso poderia comprometer a soberania do Brasil na sua escolha de qual é a melhor tecnologia e quem serão os melhores parceiros na expansão da infraestrutura para fazer o 5G no Brasil. E justamente por haver essa disputa entre os Estados Unidos e a China, o Brasil poderia, né, dentro de um contexto geopolítico aí, e econômico, tirar proveito disso, né, Flávia? Mas na prática, inclusive preservando a sua autonomia. Mas o que acontece hoje é um alinhamento automático com os Estados Unidos, o que pode ser prejudicial para o país. Sim, o Brasil é curioso, né, que num governo com tantos militares, né, que deveriam estar bastante preocupados com questões de soberania e garantia da soberania brasileira, que nós estejamos entregando tantas coisas, né, nas mãos dos Estados Unidos e entrando numa disputa geopolítica que não necessariamente é do interesse do Brasil. Hoje, o maior parceiro comercial, quem mais compra do Brasil é a China, nem de longe os Estados Unidos se aproxima de quanto a China compra do Brasil. Portanto, essa escolha ideológica e pouco preocupada com o interesse público e com o que será melhor para o Brasil numa perspectiva de novos investimentos em infraestrutura para o 5G, porque nós vamos precisar de muito investimento, né? Porque o 5G ele é uma tecnologia móvel que demanda muitas antenas, muitas torres, mas demanda muita fibra ótica, muito investimento em redes de fibra, e a gente vai precisar fazer esse investimento, e eu tenho sérias dúvidas, né, entre China e Estados Unidos, quem hoje tem mais capacidade e quem é mais interessante comercialmente para o Brasil
dada a essa disputa geopolítica que você fala, e a realidade do Brasil em relação tanto à China quanto aos Estados Unidos. Existe um discurso, né, toda uma retórica do presidente norte-americano Donald Trump, que também é encampada por parte aqui do governo brasileiro, de que no caso de um acordo com a China poderia ter aí, o Brasil poderia ter problemas em termos de violação e coleta de dados pessoais, por exemplo, mas a gente vê que na verdade o que acontece hoje é justamente o envolvimento de empresas americanas com isso, né, Flávia? Inclusive em 2013 nós tivemos aí um esquema de espionagem coordenado pelo governo norte-americano, né, com a participação, tudo indica, de empresas também fornecedoras de equipamentos de rede dos Estados Unidos que espionaram a presidenta Dilma Rousseff, também a presidência da Petrobras, ou seja, esse tipo de acusação, na verdade, cabe bem, inclusive, para os Estados Unidos, não para a China exatamente, né, Flávia? Cabe principalmente para os Estados Unidos, porque se nós considerarmos as empresas que dominam o mercado, não só no mundo, mas aqui no Brasil, né, de aplicações, provedores de aplicações de internet, como o Facebook, o Instagram, o Google, que são empresas americanas, a Microsoft, todos eles, a Apple, todos eles têm acordo de cooperação com os órgãos de segurança nacional dos Estados Unidos, com a NSA. Todos os dados que essas empresas coletam, né, dos seus usuários por todo o planeta, né, são transferidos para os órgãos de segurança dos Estados Unidos. Essa discussão e esse embate acontece agora na Europa, né, que tem criado barreiras, né, está em discussão, né, uma regulação para a criação de barreiras para a transferência desses dados da forma como tem acontecido, especialmente por conta de que a gente sabe que hoje o principal ativo econômico no planeta são dados pessoais. Portanto, na realidade, esse argumento dos Estados Unidos só revela a disputa geopolítica que existe hoje entre Estados Unidos e China. Agora, Flávia, você mencionou a presença dos militares aqui no governo brasileiro. Na semana passada nós tivemos o anúncio, né, dos diretores indicados para o Conselho Diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Entre os 5 nomes indicados, 3 são militares, inclusive alguns sem experiência nessa área. Como é que você viu essas indicações, Flávia? Olha, nós vimos com muita preocupação, Glauco, especialmente porque, primeiro, fazendo um pequeno retrocesso aí para a gente recuperar o que aconteceu, a gente tem que lembrar que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais foi o resultado de um processo de uma ampla discussão democrática e justamente a parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que é o órgão que vai regular e fiscalizar o setor, né? Ele foi vetado pelo presidente, na época, Temer, e se estabeleceu, sem discussão com a sociedade, a agência como um organismo dentro da estrutura da presidência da República, o que por si só já é um problema, porque o setor público também é regulado e fiscalizado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, inclusive na parte de segurança pública, que não está contida na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mas terá uma lei específica para tratar de questões de segurança pública, mas a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais também fiscalizará essa área, que é extremamente sensível para a proteção de direitos fundamentais, privacidade, intimidade dos cidadãos brasileiros, principalmente no contexto de um governo militarizado, como a gente tem hoje. Portanto, já a definição do regimento da agência pela Presidência da República é um problema. Quando o governo recentemente, em agosto, publicou o decreto, né, regulamentando a agência, a gente já viu ali que havia a previsão de se colocar dentro da agência muitos militares e agora, com a divulgação dos diretores, são 5 diretores, 3 são militares, e os mandatos mais longos, né, são de 6 anos de um militar, de 5 anos e de 4 anos de militares. Os outros 2 mandatos, que são
doutora Miriam Wimmer, que é do Ministério das Comunicações e que é alguém que tem familiaridade com esse tema, é de 2 anos, e da doutora Nayara, que é uma advogada, também é um mandato pequeno. Portanto, a gente tem a perspectiva de ter aí a autoridade que vai regulamentar e vai deverá criar condições para aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que entrou em vigor agora, dia 18 do mês passado, nas mãos dos militares por pelo menos 6 anos, porque o presidente da agência é um militar e que tem um mandato aí de 6 anos. E lembrar que o currículo desses militares indicados está muito mais ligado a questões de segurança cibernética do que propriamente de proteção de direitos fundamentais, de direitos da personalidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é uma lei de proteção de direitos fundamentais, de direitos humanos, de direitos da personalidade. Portanto, é lamentável que num momento tão crucial de construção da regulamentação que vai dar suporte à lei, a gente tenha no comando militares pouco afeitos a direitos fundamentais, como a gente tem assistido desde que o presidente Bolsonaro tomou posse. Infelizmente. Flávia, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigada Glauco. Abraço a todas e todos. Bom fim de semana. Abraço igualmente. Conversamos aqui com a advogada especializada em telecomunicações, integrante do coletivo Intervozes, Flávia Lefebvre. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.